No nosso último vídeo, eu tinha falado que nesse vídeo a gente ia ver a parte interna aqui do Venturi e do aerógrafo, mas existe uma peça que fica no meio desse caminho que, na verdade, eu nem pretendia falar nela porque você nunca vai precisar mexer nessa peça, a não ser que você tenha um problema nela que é raríssimo de acontecer. Mas como essa semana, assistindo alguns vídeos sobre aerógrafos, eu vi uma pessoa perguntando sobre um problema que claramente era originado dessa peça, e a resposta que ele recebeu foi uma resposta totalmente errada. Eu achei que vale a pena a gente então abordar essa peça aqui, mas eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte: não mexam nessa peça, isso não precisa ser mexido, ela nunca vai dar problema, então, por favor, não mexam nessa peça. E o que é essa peça? É o selo da agulha. Essa peça, ela fica mais ou menos nessa posição aqui. E qual é a função dela? O aerógrafo, nós sabemos que daqui para trás nós temos gatilho, a peça que movimenta a agulha, a válvula de ar, e tudo isso aqui funciona seco. Daqui para frente nós temos a tinta. Então, para evitar que a tinta que está aqui corra aqui para trás e atinja essas peças aqui, é que nós temos o selo da agulha. Então ela está aqui no meio do corpo do aerógrafo, a agulha passa por dentro dela, ela aqui tem uma vedação que pode ser, como nesse caso aqui, de teflon, pode ser nos aerógrafos mais antigos ou nos aerógrafos mais baratos, uma pecinha de borracha. Então a agulha passando aqui por dentro, ela fica bem justa aqui, a tinta que está nesse lado aqui não atravessa e passa aqui para trás. Então qual é a dica? Se você estiver vendo tinta aqui dentro, isso quer dizer que algum problema aconteceu aqui. Um erro muito comum que acontece é as pessoas puxarem a agulha para trás, tirarem a agulha enquanto ainda tem tinta aqui dentro. E aí o que acontece? Quando você puxa a agulha, você faz uma sucção aqui, porque aqui você tem uma passagem que está bastante estreita, né? Você puxa aqui, e aí essa tinta é sugada aqui para trás. Isso não é problema, é apenas um erro de procedimento. Mas se, usando o aerógrafo, se você tem certeza que você não puxou a agulha com tinta enquanto tinha tinta aqui dentro, e se continua aparecendo tinta aqui, isso quer dizer que essa vedação aqui está com problema. E aí é preciso trocar. Mas isso aqui é muito difícil de acontecer. Nessas vedações de teflon, nunca acontece. Nas vedações de borracha vai acontecer se for uma borracha de má qualidade. E uma outra coisa que eu vi aí em vídeos na internet é que uma pessoa dizendo: a borracha é ruim porque é uma borracha nitrílica. Isso é exatamente o contrário. A borracha nitrílica é uma borracha com alta resistência a produtos químicos. E ela é feita para isso mesmo, para resistir a produtos químicos. O meu aerógrafo Iwata mais antigo, que deve ter certamente mais de 20 anos, ele é de borracha nitrílica e essa borracha está lá até hoje, nunca foi trocada. Nunca precisei mexer nela. E por que você não deve mexer nessa peça aqui? Porque a agulha entra aqui dentro e essa peça então é roscada lá. À medida que você rosca, que ela encosta no fundo, ela pressiona essa vedação aqui e vai ficando cada vez mais difícil passar a agulha, porque à medida que ela vai sendo pressionada aqui, ela pressiona a própria agulha. Então tem uma posição certa para você colocar essa peça. Ela tem que ficar apertada o suficiente para a tinta não atravessar aqui por dentro, mas ela tem que ficar frouxa o suficiente para que a agulha corra livre aqui. Isso é uma coisa difícil de ajustar, principalmente porque você tem que apertar essa peça sem a agulha. E ela está lá dentro do corpo do aerógrafo. Você precisa uma chave, nesse caso uma chavezinha como essa aqui, para você enfiar ela e apertar lá dentro. Então quando você aperta a agulha não está lá. Então você tem que apertar, colocar a agulha e fazer o teste. Só que, você está vendo que está tudo desmontado aqui? Pois é, porque para tirar essa peça tem que tirar tudo isso aqui, não isso aqui. Mas tem que tirar todas essas peças aqui.
Então você colocou isso lá, apertou do jeito que você achou que estava bom, montou tudo de volta, botou a agulha, vai testar o gatilho, você puxa, ele não está voltando direito. O que foi? Ficou apertado demais. Desmonta tudo isso aqui de novo, ajusta novamente, monta tudo isso de novo e faz o teste. Já viu que é um negócio chato de fazer. Tem uma ferramenta que permite que você faça tudo isso sem ficar tendo que montar de novo para testar. Eu vou mostrar isso mais para frente quando a gente falar de ferramentas específicas para aerógrafo. Mas ela é uma ferramenta que, até onde eu sei, você não compra separado. Você tem que comprar num conjunto que custa $80. Então você não vai gastar $80 para comprar uma ferramenta para mexer numa peça que eu estou dizendo para você que não precisa nunca ser mexida, a não ser que ela dê problema. E ela só vai dar problema se essa vedação aqui for uma vedação de má qualidade. Se for uma vedação de boa qualidade, você nunca vai precisar mexer. Você não precisa acreditar em mim. Acredita na Tamiya. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o manual desse aerógrafo. Aqui você está vendo todas as peças dele. Cadê essa vedação? Você está vendo que ela não aparece aqui, ó? Na relação de peças do aerógrafo, essa vedação sequer é mencionada. Você nem consegue, eu até hoje não achei nenhum lugar que venda essa vedação separada. Porque isso aqui é uma coisa tão impossível de dar problema que eles nem mencionam isso aqui. Em outros aerógrafos até essa peça é mencionada, mas estou dando como exemplo aqui esse aqui porque ele é tão pouco usual, essa troca, que a Tamiya nem se preocupou em colocar essa peça aqui no esquema do aerógrafo e você nem acha essa peça separada para comprar. Pelo menos até hoje eu não achei. Então, final da história. Nunca mexa nessa peça aqui, a não ser que esteja aparecendo tinta aqui dentro. E que você tenha certeza que não foi um erro de procedimento. Que essa tinta está vindo mesmo, que você só tire a agulha aqui com o aerógrafo totalmente seco, sem nenhuma tinta aqui. Se estiver aparecendo, aí você vai ter que desmontar, vai ter que tirar todas essas peças aqui. Uma coisa arriscada que tem ao mexer nisso aqui é que você precisa colocar isso aqui numa chave de fenda e tal, e inserir isso aqui e ir até lá a rosca para colocar essa peça no lugar. Se você colocar isso aqui meio torto, corre o risco de você estragar essa rosca. E se estragar essa rosca dentro lá do corpo do aerógrafo, vai ser um problema, entendeu? É uma coisa complicada. Então, eu sugiro, mais uma vez, não mexer nessa peça aqui. E aproveitando que a gente está falando do aerógrafo da Tamiya, nos aerógrafos da Tamiya e, em geral, nos aerógrafos japoneses, você recebe duas válvulas. Eu não falei isso no vídeo sobre válvula. E por que eles mandam duas válvulas? Essa segunda válvula aqui, espero que dê para ver na câmera, ela é oca. Ela não tem nada aqui dentro, tá vendo? Não tem o pino, não tem a mola e não tem o fecho. Bom, qual é o sentido disso, né? Você tira a sua mola aqui, tira a sua válvula aqui completa, e coloca uma válvula oca, que não tem nenhuma função. A hora que você ligar o ar vai ficar saindo direto. Não importa se você aperta ou não o gatilho. Por que eles fornecem isso aqui? Eu já vi gente dizendo que isso aqui é para transformar o aerógrafo de ação dupla em ação simples. Evidentemente não é, né? Porque, ao contrário, né? O aerógrafo de ação simples, você funciona o gatilho e você não tem o recuo para abrir a tinta. Você tem que fazer manualmente. Aqui não, você tem o gatilho completamente funcional na parte de abrir e fechar, só que o ar está passando direto. Então, por que eles mandam isso aqui? No Japão, lá os espaços são pequenos e as pessoas precisam de equipamentos pequenos. Então lá existe, é muito comum o compressor da Tamiya que chama Spray Work. E esse compressor é um compressorzinho pequeno, de ar direto, e antigamente, não sei se hoje mudou, mas ele originalmente não tinha desligamento automático, ou seja, quando você solta o gatilho e para de passar o ar, a gente sabe que nesses compressores de hoje em dia, quando você faz isso, nesses compressores pequenos, tem uma válvulazinha que desliga o compressor. Quando você aperta o ar começa a fluir, ele liga de novo. O Spray Work não tinha essa função. Então qual é o problema? Quando você soltava o gatilho e fechava o ar, o compressor continuava forçando o ar aqui e acabava forçando o próprio compressor.
Então, qual é a solução que eles deram? Uma válvula oca. O ar passa direto o tempo todo, você apenas abre e fecha a tinta com o gatilho. Então, em aerógrafos japoneses, no Sparmax tem isso, no Tamiya tem isso, você vai receber duas válvulas, uma válvula oca e uma válvula convencional que todo aerógrafo tem. Achei que era bom falar sobre isso. E também, aproveitando aqui, complementando aquele nosso vídeo do gatilho, você lembra, eu mostrei dois tipos de gatilho, né? Um que tinha duas peças, essa aqui acionava a segunda peça que acionava a mola, e um que era o gatilho sozinho, ele fazia a função. Essa aqui é uma combinação das duas coisas, você tem a tal peça intermediária já presa no próprio gatilho. Então ela está aqui, ela é móvel, e você então tem o gatilho, a peça intermediária numa única peça. Eu não gosto disso aqui, porque isso aqui na hora de você colocar lá dentro é chato, esse negócio fica bambo aqui, e você, para acertar isso aqui, não é muito fácil não. Não é nada de outro mundo, mas eu acho que dá trabalho. Eu prefiro ou o gatilho inteiriço, ou as duas peças, que a outra pecinha você coloca com uma pinça e depois coloca o gatilho por cima. Então, antes da gente chegar aqui na parte importante do aerógrafo, nós tivemos que dar mais esse passo aqui, que é falar sobre o selo da agulha, explicar para vocês que ele existe, mas que você nunca deve mexer nisso aqui, a não ser que seja extremamente necessário.